Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 216. Propostas para a fantástica fábrica do impacto. Bom, eu sou taxado como sendo crítico demais e nada a propor. Aliás, é uma inverdade. Talvez você me conheça apenas pelo podcast. E daí eu devo admitir, aqui no podcast eu sou mais crítico, mais ácido do que em outros canais. Eu já escrevi 6 livros sobre o setor, link na descrição, onde eu propus um montão de coisas. Eu já escrevi inúmeros artigos onde propus um monte de coisas. Mas, se a sua régua for a do conteúdo que eu produzo aqui no podcast e nos meus posts lá no LinkedIn e no meu blog, daí talvez a sua percepção sobre a minha pessoa ser mais crítica, mais ácida e certamente uma impressão mais distorcida. Bom, paciência, né? Afinal, hoje somos seres multicanais. Alguns chamam de produto, mas eu prefiro me chamar, nos chamar como seres humanos mesmo. Então, para não dizer que não falei das flores, eu reuni aqui algumas propostas que eu deixo aí, como se eu estivesse colocando numa garrafa e lançando ao mar, para a fantástica fábrica do impacto e também para me defender, no bom sentido aqui, dessa falsa rotulagem de ser considerado crítico demais e nada a propor. Bom, mas antes da gente trazer as propostas, seja super bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, um episódio, um podcast independente que tem o mesmo nome do meu terceiro livro, ambos lançados lá em 2019. Eu comecei o podcast de forma totalmente independente, despretensiosa, errática, e 5 anos depois, cá estamos. Às vezes eu reclamo da falta de apoio, e falta mesmo, da falta de patrocínio, e falta mesmo, mas cá estamos. Afinal, esse é o rolê de qualquer projeto independente, seja na música, nas artes, seja aqui na fantástica fábrica do impacto. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante, que já trabalhou no governo federal, no mundo corporativo e na sociedade civil, e hoje tomo coragem para abrir minha própria consultoria, que na verdade já existe, é a Baru Inovação Social. Na real, só está faltando o CNPJ. Está faltando eu assumir, abraçar essa ideia para valer. Então, se você quer trocar uma ideia sobre trampos e consultorias, me dá um alô aí que a gente desenrola essa conversa. Aproveito também para te convidar a se tornar uma pessoa apoiadora do podcast. Passa lá no Apoia-se e junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Valeu, galera. Valeu demais. Vocês são foda. E procuro utilizar em cada episódio como trilha sonora alguma banda ou artista independente, quase sempre nacional. Bom, tudo a ver com a proposta aqui do podcast, não é mesmo? E como tem gente fera, Brasil adentro, fazendo seu som, sua arte, na cara, na coragem, de forma independente, tal como nós aqui, né? Bom, então é isso. Sem mais delongas, partiu pro episódio. Bom, começamos então com a proposta número 1. Eventos com mais interação, mais papo reto e menos fala ensaiada. É isso, na real o que eu estou propondo é que a gente tenha eventos mais reais, sabe? Que pulse mais vida real, mais verdade. Menos palestrinha, menos painéis com os de sempre, os mesmos falas. É uma mesmice total, sabe? Sempre a mesma coisa, as mesmas pessoas, as mesmas falas, já cansou, não é mesmo? Que a gente tem eventos com mais espaço para network, mais conversas reais, mais interação. Bom, e para não ficar vago aqui, eu vou dar um exemplo. Num dos últimos eventos que eu fui, que eu gostei muito, que foi o FINSA, que ocorre em Manaus. Ela ocorreu estou falando especificamente da terceira edição, que rolou em 2024 em Manaus. Organizado pelo IDESAN e pelo Impact Hub. E não, isso não é uma publi, tá? Acho que aqui a grande ponto legal do evento foi que não tiveram medo de colocar falas
mais fortes nos painéis. Embora também tenha, sim, alguns momentos da agenda que tinha aí aquela agenda carregada, um monte de painel, mas eu acho que eles conseguiram ser ousados no desenho da construção aí da agenda dos painéis. Acho que foi muito legal. Temos aí um bom caminho, uma referência para inspirar. Bom, daí te pergunto, por que não dá para fazer eventos mais reais no setor? Será mesmo que os patrocinadores vão bater o pé para terem seus diretores nos painéis falando as mesmas baboseiras de sempre? Será que vão bater o pé para terem os mesmos estandes de sempre? Bom, eu não sei, sinceramente. Eu sinto que há sim muito espaço para a gente produzir eventos mais inovadores, mais disruptivos. E aqui não estou dizendo que tem que ter aqueles eventos com fala em inglês, com palestrantes gringos, para gente que venham para cá ensinar a gente a fazer impacto. Muito menos com os mesmos cases de sucesso de sempre, contando como foram super bem sucedidos, sem nos contar, claro, que são um bando de privilegiados que contam com uma puta rede de apoio e com uma baita de uma boa vontade do ecossistema, não é mesmo? Então sim, há espaço para fazer eventos diferentes desses aí que a gente tem visto no setor. Por que a gente não faz? Eu, sinceramente, deixo no ar a pergunta, tá? Eu sinto que a gente acaba virando num piloto automático de todos têm feito dessa forma, então eu também preciso fazer dessa forma. A gente sequer se arrisca a fazer diferente. Isso já seria bastante interessante. Então anota aí minha proposta número 1. Que a gente teste eventos mais reais, de fato mais inovadores, com mais diálogo, com mais troca entre os participantes. Veja, as pessoas vão aos eventos para se encontrarem, para se conectarem, trocar figurinha, falar mal dos outros, interagir. E isso definitivamente não acontece a gente assistindo uma sequência cansativa de painéis. E qual é a dificuldade da gente pensar eventos de forma diferente? De verdade. Acho que nenhuma. Nenhuma, na real. A gente se prende a muletas de que todo mundo está fazendo dessa forma. Tem muita gente que tem que pôr na programação. Os patrocinadores. Cara, dá para fazer diferente. Por que a gente não faz diferente? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Bom, proposta número 2. Que organizações concorrentes conversem mais entre si. Bom, agora eu endoidei, não é mesmo? Claro que não vai rolar, ainda mais em tempos de escassez de recursos. As organizações estão disputando ainda mais no mesmo aquário, né? Mas calma, muita calma nessa hora, amigo ouvinte. Eu entendo a sua preocupação, mas entenda o meu ponto aqui. Se você olhar com mais calma, você já vai notar que há sim colaborações mais bilaterais, mais pontuais entre organizações concorrentes no setor. Seja por necessidade, aquela coisa, tem que formar um consórcio para enviar uma proposta ao financiador, seja para otimizar custos e potencializar habilidades. Tem sim exemplos no setor. Daí eu te pergunto, por que a gente não potencializa ainda mais esse tipo de colaboração? De onde tem que partir a faísca para que isso se intensifique? Obviamente o incauto ouvinte diria que deve partir do financiador. Sim, pode ser. Embora seja comum o financiador às vezes forçar a barra nessa conversa e muitas vezes erra a mão, azeda algumas relações. Já vi vários casos, inclusive, viu? O financiador dizer, organizações XYZ, vocês precisam sentar, conversar para me enviar uma proposta. E muitas vezes essas 3 organizações não estão no melhor momento, no melhor universo astral para sentar e fazer esse tipo de conversa. É raro, mas sempre acontece, não é mesmo? Ou você me diria que deveria partir a faísca dos próprios concorrentes, embora seja difícil acreditar que cada um, no modo sobrevivência ligado, vai encontrar tempo saco para sentar com seu concorrente de ecossistema para construir possíveis alianças. É difícil, eu entendo. Mas é justamente aí que a gente está todo mundo patinando e a gente não sai do lugar. Essa fagulha da colaboração não virá do financiador, nem do governo, seja dando impacto do BNDES, do raio que o parta. Não vai partir tampouco de uma fundação legal da filantropia, cheia de boas intenções, embora pudesse. Ou seja,
na minha visão aqui, só poderá se tornar real essa ideia se ela partir das próprias organizações concorrentes. E veja que todas elas já se conhecem, elas já se cruzam nos eventos, já sabem minimamente o que cada um está fazendo, por onde cada um anda circulando. Portanto, não seria nada de outro mundo imaginar algumas rodadas de conversas entre alguns desses players do setor, sobretudo aqueles que atuam no mesmo nicho, vamos chamar aqui os chamados intermediários, dinamizadores, ou o nome que você quiser dar, tá? Se parte dessas organizações já iniciasse esse tipo de conversa, a coisa tomaria um corpo, você não acha? E veja que não seria nada tão difícil assim. É falta de tempo? É falta de prioridade na agenda? É falta de paciência? É falta de facilitação? É falta de quê, afinal? Bom, pode ser falta de um pouco de tudo isso, tá? Tudo bem, eu reconheço. Mas para mim o que pega ainda é falta de capacidade de enxergar os reais ganhos possíveis desse tipo de interação. Afinal, você vai abrir parte da sua cozinha com o seu coleguinha concorrente? Acho que é meio difícil de enxergar isso, não é mesmo? Mas não é aí justamente o que a gente prega na Fantástica Fábrica do Impacto? Mais colaboração, mais parceria, mais sinergia? Então, para mim, essa proposta vai se tornando mais viável, embora pareça de difícil realização hoje, né? Para mim, o principal ganho para essas organizações, considerando não haver nenhuma cenourinha, uma faísca vinda de algum financiador, para mim o principal ganho é que elas podem ter em termos de, primeiro, otimizar esforços e energia para atuar em frentes, agendas, territórios menos concorridos, combinar esse jogo, né? Elas podem ter mais possibilidade de construção de pactos de concorrência ética, desde preços mínimos justos a serem praticados, e isso está em falta no setor, até pactos de diálogo mais diretos em situações mais drásticas de concorrência, o famoso papo reto, né? De olha, evita aqui essa frente aqui, esse território, eu estou atuando melhor aqui, mais posicionado lá, por aí vai. Outro ponto de ganho é sinergias e parcerias em projetos ou propostas que potencializam habilidades de cada organização. Bom, se a sua organização é muito foda nesse tipo de entrega e a nossa nesse outro tipo, por que a gente não se junta e a gente fica foda em duas frentes aqui, né? Ou seja, a gente fica ainda mais forte. Pois é, parece tão distante assim da realidade? Te pergunto com sinceridade. Bom, deixo no ar aí para você refletir. Eu acredito que não. Acredito que há sim espaço para a gente avançar nessa direção. O senhor Cláudio Pereira, negociante de algodão doce, bexiga de oxigênio para crianças. Para outro dia, sua bicicleta Monarch modelo circular, próximo dos arcos da orla, para manifestar a maior indignação da própria vida. Bom, chegamos à proposta de número 3. É muito simples, paremos de trabalhar de graça. Bom, a gente ainda faz muito isso, né? A gente doa o nosso tempo, nossos contatos, nosso conhecimento em troca de nada. Né? Seja para governos, comitês, seja para institutos, fundações, empresas, seja para consultorias. No afã de a gente querer ajudar, da gente ser gente boa, da gente apoiar a causa, a gente entrega de bandeja nosso conhecimento, nosso tempo, nossos contatos. E assim a gente se desvaloriza ainda mais como profissionais, como organizações e como setor. Então, minha proposta de número 3 é muito simples e de fácil compreensão. Paremos de trabalhar de graça. Paremos de ser otário e de ser usado no setor. E veja como isso é, infelizmente, muito presente aqui e acolá. Basta a gente olhar com mais calma e com menos emoção, que a gente vai ver com facilidade que a gente, de fato, está trabalhando de graça para os outros em muitas situações. E note que aqui eu não estou falando daquele trabalho voluntário para uma organização local, né, um movimento, uma organização de base. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu faço o meu trabalho voluntário e não fico fazendo propaganda dele aqui, não. Mas o que eu estou falando aqui é, de fato, a gente entregar de bandeja nosso tempo, nosso conhecimento para organizações que estão ganhando muitas vezes para fazer isso, para coletar essa informação da gente e a gente entrega elas de bandeja. Eu já tenho visto
um movimento aí no setor que eu acho muito bacana, tá? De pessoas que têm se posicionado dessa forma, que é assim, legal, você quer que eu participe dessa pesquisa, desse evento, o que seja. Boa, eu participo, mas a minha hora custa X. Eu sei, isso é meio pesado, né? A gente fica meio chocado com isso, mas é uma forma da gente estabelecer claramente limites. Né? Eu dou sim aquela entrevista, eu dou sim aquela informação para te ajudar numa consultoria que você está fazendo e está ganhando por ela, mas tem condições, tem algumas condições para eu fazer isso. Uma delas é custo, outra delas é ter algum ganho com aquilo. Bom, há muitas e muitas formas de se fazer isso, tá? De colocar limites. E cabe a cada um encontrar a maneira que faça mais sentido naquele momento que você está atravessando. Longe de mim cagar regras aqui. Eu estou apenas propondo que a gente pare de trabalhar de graça para os outros. Sobretudo para quem tem recurso e pode pagar pelo nosso tempo e conhecimento. E aí, é muita viagem da minha parte? É pedir demais para a gente parar de trabalhar de graça? Bom, pensa aí e me conta qual que é a tua reflexão sobre isso. Bom, proposta número 4. Dê palco para quem quer aparecer. Isso mesmo que você ouviu. Tem muita estrela e pseudo-celebridade no nosso setor, né? Tem muita gente que se acha e que busca a todo momento esse tipo de reconhecimento, de luz, de destaque. Por isso a proposta é que a gente dê a elas o que elas querem. Elas querem luz? Toma. Elas querem palco? Toma. É seu, desfila aí. Como você quiser. Mas por quê, Fábio? Bom, pelo simples fato de que assim, essas pessoas, essas celebridades, elas vão demonstrar o quanto elas são frágeis, ridículas, quão pouco conteúdo elas têm. Se elas querem aparecer, que ao menos tragam algum conteúdo, alguma reflexão útil em troca. Como na maior parte dos casos, elas têm pouco a oferecer em termos de conteúdo, então essa estratégia nada mais é do que dar corda para essa turma se enforcar no sentido figurado aqui, tá bom? Para deixar claro. Mas o que parece ser uma proposta bem banal e fácil, né, que eu estou trazendo aqui, é dar palco a quem quer aparecer, não é tão simples assim, tá? Primeiro porque exige da gente um desapego e uma dose extra de humildade. Afinal, a gente também tem o nosso ego e a gente também tem o que dizer. Mas às vezes a gente precisa dar um passo para trás e ceder espaço para as celebridades do setor aparecerem. Vai lá, desfila aí. Eu sei a dureza. Já tem incomodado tanto ver essa galera jogando confete para si próprio, né, para os seus próprios egos nos eventos, e eu venho aqui dobrar a aposta. E é isso mesmo, tá? Dobrar a aposta para deixar esse fenômeno tão ridículo que vai pegar mal para essa galera seguir desfilando para uma claque que bate palminha e puxa saco dessa turma. Então, me diz aí se a minha proposta número 4 é realmente viagem, e se eu estou me contradizendo aqui, né? Ou se ela tem um fundo de verdade. Só sei de uma coisa, eu e muita gente já encheu o saco de ficar assistindo os painéis com as mesmas celebridades de sempre do setor, tá? Então por que a gente não transforma os painéis dos eventos num desfile mesmo, de moda, tipo o São Paulo Fashion Week, para escancarar o quão ridículo eles têm sido? Ou, se você preferir, Impacto Fashion Week. Aliás, seria interessante ver como as celebridades se portariam no de fato desfile. Bom, e para fechar, eu diria que teria fila de gente querendo desfilar. Tenho dúvida se teria muita gente para aplaudir, mas esse é um tema para outra conversa. Então, a proposta de número 4 é que a gente dê palco para quem quer aparecer, porque isso não vai se sustentar por muito tempo. Bom, proposta de número 5. Criar desconforto, mas não de qualquer jeito. Como assim, Fábio? Tá maluco? Bom, veja, amigo ouvinte, a ideia aqui é criar desconforto no setor para que a gente supere práticas atrasadas. Em outras palavras, o setor fala muito bem, incorpora temas ousados no discurso, mas daí, para colocar tudo isso em prática, há um abismo absurdo. Então é aí que entra a minha proposta de número 5, é criar constrangimento,
para que o setor veja a fratura exposta que está aí entre um lindo discurso, uma narrativa diferentona e a sua prática para lá de atrasada. Tá, mas como fazer isso sem quebrar o brinquedinho? Bom, primeiro eu entendo que há muitas formas de criar desconforto no setor, tá? Na proposta anterior eu já trouxe uma delas, que é dar mais destaque para celebridades do setor. Mas tem outras formas, e aqui eu vou trazer aqui algumas ideias. Bom, primeiro, fazendo perguntas realmente intrigantes nos 5 minutos que são destinados para as perguntas nos eventos, nos painéis do setor, né? Aqueles 5 minutos finais parece prorrogação, né? Parece tempo extra. Ao invés de a gente ficar fazendo propaganda das nossas organizações, e isso é super comum nos eventos, né? A pessoa vai usar os 5 minutos poucos que restam e em vez dela fazer uma provocação de fato, ela fica lá vendendo o peixe dela, tá? Que tal não aproveitar esse momento para de fato criar constrangimento, não pessoal, mas com perguntas inteligentes, que revelem a contradição que está posta ali naquelas falas. E isso tem aos montes, tá? Bom, mas para isso tem que ter um jeito de fazer. Né? Obviamente a gente vai evitar bater de frente, né? Se indispor com aquelas pessoas. Mas a gente pode questionar se aquelas falas de fato param de pé, né? Se elas correspondem com as práticas ou com a realidade do setor. Bom, outra forma de criar desconforto, de novo, eu não me refiro aqui a um desconforto gratuito, tá? Só para lacrar, não é essa a ideia, tá bom? A ideia é criar dúvida nas pessoas, é fazê-las refletir, pensar. E eu te trago um ótimo exemplo aqui, que é a fala da Bianca Santana, diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, no lançamento do Censo GIF 2022/2023. Esse evento foi transmitido no YouTube. Eu retirei de lá esse trecho, essa linda fala dela. E o link do evento todo está na descrição, se você quiser acompanhar. A fala dela é lá pela 2h30 de evento. Então, escuta aí o áudio da Bianca. Mais do que agradecer, eu vou me desculpar por ter chegado atrasada. Eu estava lá na Zona Sul, perto do Jardim Miriam, começou a chover, estava com 50 adolescentes, mas deu tudo certo, mas me desculpar. E me desculpar por ser menos agradável que as pessoas que falaram antes de mim. E é muito chato você vir no lançamento de um censo e falar mal das coisas. Então, eu também queria me desculpar muito por isso. Eu queria muito. Vocês podem me convidar para lugares onde eu possa só agradecer e falar bem, né? Mas me desculpar por isso. Primeira coisa é que é muito pouco dinheiro, gente. 4,8 bilhões. Se a gente pegar grandes fortunas de pessoa física no país, entendeu? A maior fortuna de pessoa física é de 83 bilhões. Aí você pega todo um setor, 137 organizações, e somadas doam 4,8 bilhões. Juro que quando eu abri, eu fiquei pensando assim, isso é sério mesmo, certo? É sério, me chamaram, vai ter um monte de gente, uma estrutura boa, a gente está falando de uma coisa séria. Mas não parece, entende? Porque é uma moeda. Aí eu fiquei pensando, será que é quando eu dou R$1 para alguém? Não, acho que é menos. Será que é 1 centavo do que eu tenho, que é pouco? Não, talvez seja ainda menos. Então, assim, às vezes eu fico um pouco envergonhada porque parece um simulacro, entendeu? Assim, é um teatro ou a gente está fazendo aquilo que a gente diz e escreve? Eu fico com vergonha, porque eu convivo com muitas pessoas que fazem as coisas com muita verdade, sabe? Elas dão o melhor que elas têm. Elas entregam tudo e mais um pouco. E aí, de repente, você olha para um setor que tem muito, você fala, mas essa galera está mesmo dando o que tem de melhor? E eu peço desculpa, mas eu acho que não. E aí, com muita vergonha, porque é chato você vir na casa de alguém e falar isso, né? Mas é caro fazer as coisas. E eu fui calcular o orçamento anual da minha organização, que tem 9 pessoas contratadas. Só 9, é desse tamanho. Os salários não são salários praticados na filantropia. É outra realidade. O salário anual da minha organização é 0,4% desse total. Perto de 3 milhões de reais. Uma organização desse tamanho. Entendeu? Então, tá
errado num nível. E vocês sabem que é caro, porque vocês gastam desse total 904 milhões para operar, dos 4,8 bilhões. Bom, muito pouco dinheiro. E eu sei que está todo mundo aqui tentando fazer mais. Então, esse não é o lugar também para falar isso. Mas como está no censo e tem que comentar o censo, é aqui que eu posso falar isso, que é muito pouco dinheiro. Fora isso, eu não vou falar da falta de diversidade, que acho que todo mundo que falou antes falou super bem. E, de novo, é ridículo repetir um dado que é absurdo, mas eu fui olhar a pesquisa organizacional de 2021, sem saber que vocês vão lançar uma na semana que vem. Isso também se reproduz nas equipes. E aí tem algo a ver com as pessoas que estão nessa sala, que são decisões tomadas com quem está aqui. Porque a decisão da presidência do conselho não é de vocês, mas a decisão das equipes que vocês contratam é de vocês. E no censo de 2021, 71% de homens e 68% nas chefias, né? Mas nas equipes mesmo, 68% de pessoas brancas. E isso não é um problema só por uma questão de representatividade, é porque tem viés. Entende? As pessoas, eu tenho viés. O que eu estou falando para vocês está repleto de viés. Ressentimento, mágoa também, mas viés. Quando todo mundo aqui, ao trabalhar, também tem viés na própria atuação. Então, vocês dão argumentos técnicos todos os dias para a gente, que eu vou ler da pesquisa do Fundo Feminista Negra, que é um fundo norte-americano. Eu ia projetar, mas o Cássio não deixou. Obrigada, porque ia ser ainda mais indelicado projetar. Então, eu vou só ler, mas eu posso mandar depois para quem quiser. Não é meu, tá? É lá do fundo. Essas barreiras não são barreiras essencialmente técnicas para a devida diligência, mas sim barreiras sistêmicas enraizadas na supremacia branca, que vem das raízes civilizadoras, entre aspas, e caridosas, entre aspas, do desenvolvimento da filantropia. Então, assim, não precisa ter gente negra porque vocês são legais. Precisa ter gente negra para ser diferente na atuação e para a gente ir recortando viés e melhorando e não ser supremacista branco, porque é assim que chama, supremacia branca. Para acabar, também lá do Fundo Feminista Negra, um título delas maravilhoso. Mudar o poder significa abrir mão do controle. E a pergunta que volta lá para o que eu falei no início é: alguém quer de fato abrir mão do controle? Obrigada. Perfeito, né? Assim, é simplesmente perfeito. Ela, com muito jeito, pedindo desculpa, com educação, deu uma bela de uma cutucada nos dados do Census GIF, gerou desconforto e fez a gente refletir. É isso. O contexto da fala dela é o lançamento do Census GIF, que traz os dados do investimento social privado no Brasil. 4 bilhões e meio. E basicamente é pouca grana. Parece que é muita grana, mas é pouca grana e é isso que ela nos trouxe. Esse tapa na cara da realidade. É isso. Parece simples, tá? Mas não é. Esse tipo de fala requer coragem, ousadia e uma boa dose de risco. Porque a gente sabe como funciona, né? Muitas vezes uma fala dessa e depois, num próximo evento, a gente não é mais convidado. Porque afinal, né, a gente fez uma fala muito diferentona, muito crítica, né? A gente sabe como é o efeito geladeira. Bom, e muitas vezes a gente acha que esse tipo de fala vai se perder, que é algo pontual, que não vai fazer a menor diferença, que só vai queimar o nosso filme, mas veja, eu fui buscar um trecho no evento do GIF, que foi transmitido no YouTube há não sei quanto tempo atrás, e segue lá, e essa fala, ela vai repercutir aqui, ela repercutiu lá, e ela segue sim repercutindo, ela faz diferença. Aliás, se você, amigo ouvinte, conhece a Bianca, por favor, faça chegar nela esse episódio e desde já eu faço o convite para ela vir aqui trocar uma ideia conosco. Valeu demais. Então a minha proposta número 5 é que a gente crie mais desconforto no setor, que a gente saiba fazer isso. Sobretudo naquelas falas óbvias demais, naquele papo furado que ninguém aguenta mais ouvir, mas que segue aí nas paradas de sucesso do setor. Que não haja mais espaço e clima para esse tipo de fala óbvia demais. Vamos subir a régua,
das conversas, dos discursos que circulam no setor. E isso é sim fundamental para a gente avançar também nas práticas do setor. Para fechar, lembremos que tem que ter jeitinho para criar desconforto, tá? Acho que a Bianca fez isso com maestria. Eu não defendo aqui práticas tipo voadora no peito, embora eu saiba que há quem defenda isso no setor e isso tem o seu lugar, tá? Eu não defendo nada muito ostensivo, eu defendo algo mais na sutileza, tá? No jeitinho, com aquele molejo, com educação, mas que não deixa de dizer o que precisa ser dito, tá? Que coloque o bode na sala com elegância, mas não deixe de dizer o que precisa ser dito, tal como fez de forma brilhante a Bianca. Então é isso. Minha proposta número 5 é muito fácil de entender. Criemos desconforto, mas com aquele jeitinho. Bom, proposta número 6. É na ponta que o impacto acontece. Então, quando a gente fica distante da ponta, das comunidades, do chão da fantástica fábrica do impacto, a gente se desconecta das realidades sociais e ambientais que deveriam guiar a nossa atuação no setor. Quanto mais a gente circula nos eventos do setor, quanto mais a gente circula pela Faria Lima do setor, mais a gente se distancia das pessoas reais com quem a gente deveria, de fato, dialogar. As Donas Marias, Seus Zés e as tantas pessoas que estão lá na ponta e que têm uma sabedoria absurda, uma resiliência e que deixa a gente e os nossos eventos no chinelo. Essa galera tem uma sabedoria absurda que é, infelizmente, pouco valorizada. Quando eu falo da ponta do setor, eu estou falando desde periferias de centros urbanos, passando por comunidades rurais, Brasil adentro, falando de povos originários, quilombolas, ribeirinhos e tantas outras comunidades que estão por aí. Esse Brasilzão aí atuando, resistindo, sobrevivendo. E se essa turma dependesse de nós mesmo, eles estariam fodidos, cara. Vamos falar a real aqui, tá? Curiosamente é que é na proximidade, na relação direta com essa turma que a gente deveria estabelecer conexão real, sabe? Não porque eles precisam de nós, que essa ideia é uma furada que a gente ainda vende cinicamente no setor, mas sim porque nós precisamos deles, da sua sabedoria, da sua vivência, dos seus ensinamentos. Então, minha proposta número 6 é essa. Estarmos mais presentes com esses grupos, com essas comunidades. Estarmos mais tempo de qualidade na ponta e menos tempo nesses eventos e reuniões gourmetizados aí do setor. Bom, obviamente a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esse tempo de qualidade na ponta e esse tempo na Faria Lima do setor. A gente sabe que é necessário circular nesses espaços. O que eu observo em geral é que a gente está vivendo um certo desequilíbrio entre esses dois polos. A gente acaba andando mais preocupado com a nossa presença no lado Faria Lima do setor e pouco preocupado com esse contato lá na ponta. Aliás, em geral, a gente acaba delegando esse tempo de ponta para as equipes e isso é um erro absurdo. As nossas prioridades têm sido a captação de recursos, claro, óbvio, não preciso convencer ninguém de que isso é necessário, e ela ocorre sim nos espaços Faria Lima, não é mesmo? Então, já temos a justificativa para a gente sumir da ponta, afinal, a gente tem que manter a roda girando, né, da nossa organização, e para isso a gente precisa estar nos espaços Faria Lima. Que pena, né? É uma pena. E é um erro, né? Porque a gente desbalanceia esse tempo da ponta. E a minha proposta número 6 é justamente isso. É lá na ponta, é lá no diálogo com as comunidades que o impacto real acontece e é lá que a gente deveria circular mais. Bom, proposta número 7, que a gente possa criar um VAR dos estudos do setor. Estou falando sério, tá? É tanto estudo sendo lançado, praticamente toda semana tem um. É pesquisa, é estudo, é mapeamento, é um escambau. Eu, sinceramente, não sei
Se alguém dá conta de ler tudo isso, de fazer uma curadoria, que é tanta coisa. Eu sei que virou sim uma fonte de captação de recursos, de venda de consultoria, nada contra, tá? Mas onde é que a gente se perdeu nesse rolê? Por isso a minha proposta número 7, que a gente crie uma espécie de VAR, de inteligência, que dê conta de processar os tantos estudos, tantas recomendações que tem aí no setor, para ver se a gente tira alguma conclusão útil, alguma síntese estratégica para colocar tudo isso em prática, tá? Do pouco que eu tenho conseguido acompanhar, desse monte de estudo, as conclusões têm sido, muitas vezes, na minha visão, para lá de óbvias. Que há pouca diversidade no setor. Que há poucas mulheres em cargos de liderança no setor. Que há pouco capital paciente disponível. Que há pouco recurso livre para apoiar desenvolvimento organizacional. E por aí vai. É sério, cara, que a gente precisa de ter um estudo que custa caro para dizer essas obviedades. A gente está precisando implementar tudo isso que está dito. E aí que me pego nisso, né? E daí a minha proposta é que a gente crie um mecanismo de processamento desse monte de estudos e recomendações e que gere uma síntese inteligível, estratégica, que nos faça implementar esse monte de coisa que está sendo dita nos estudos. É simples assim. Bom, eu sei minha proposta de ter aí um VAR, tem um problema de origem, né? O VAR é uma péssima referência para nos guiar, me desculpe, tá? Mas eu usei marotamente o termo VAR para tornar mais didático a proposta que eu estou trazendo aqui. Afinal, tem um monte de ferramenta, tanto tecnologia, inteligência artificial, tem um monte de coisa possível para viabilizar essa curadoria que eu chamei de VAR aqui, me desculpe, tá? Mas para que esse processamento seja possível, simples, barato e que gere sínteses inteligíveis para que a gente possa implementar essas recomendações. É disso que eu estou falando. E por que tão pouca gente faz isso? Por que a gente fala pouco sobre isso? Bom, porque a gente perderia esse filão de produção de estudos, né? Mapeamentos, envelopado como venda de consultoria que tanto alimenta um monte de profissionais e organizações do setor. De novo, nada contra, tá? Tem muita coisa legal, consistente, séria sendo feita. Mas meu ponto aqui é que a gente já tem um excesso de estudos, um excesso de conteúdo gerado, um excesso de recomendações e de eventos que lançam essas publicações. Eu acho que já deu, né? Já passou da hora da gente extrair sínteses úteis desse monte de estudos. E mais do que a síntese, a gente pôr na prática essa porra, não é mesmo? Implementar isso, monitorar, cobrar, fiscalizar, chame como quiser. Então é menos sobre gerar mais propostas e recomendações e mais sobre implementá-las. Afinal, a gente implementa esse monte de recomendação que a gente está vendo aí nas cozinhas organizacionais das nossas próprias organizações? Quem dera, né mesmo? Quem dera. Então, que tal termos uma máquina processadora aí de estudos do setor que fizesse uma leitura crítica de todos eles e nos desse um resumão do que é realmente estratégico ser implementado e que a gente pudesse cobrar, monitorar a sua implementação? Então, essa é a minha proposta número 7. Que a gente crie um VAR, entre aspas, de estudos do setor, sem a CBF, claro, né? CBF deixamos de lado. Pedindo licença aqui nesse intervalo para te contar uma novidade. Estamos lançando um novo podcast aqui da casa, da família Impacto na Encruzilhada. O podcast vai se chamar Conta Aí. Conta Aí. Se você tem alguma história dos bastidores aí da fantástica fábrica do Impacto, de preferência aquela história que você só pode compartilhar no anonimato, manda pra gente pelo e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. A gente vai analisar as histórias que chegarem e, claro, gente, com os devidos ajustes para assegurar total anonimato, tanto para o autor ou autora da história, quanto para as organizações e pessoas envolvidas. A gente vai transformá-la em episódio do Conta Aí, o mais novo podcast da família Rede Impacto na Encruzilhada.
A ideia é contar o milagre ou o pecado, sem contar o nome do santo, muito menos dos pecadores. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada segue normalmente. Então tá esperando o quê? Via pra gente aquela história. Afinal, bastidores e histórias de rádio corredor não faltam na fantástica Fábrica do Impacto. Então, estamos aguardando a tua história, tá? impactonaencruzilhada@gmail.com. Valeu, voltando aqui para o episódio. Bom, para fechar a proposta de número 8, que tal pararmos de falar pelos outros? Parar de nos colocarmos como porta-vozes de comunidades. Afinal, eu te pergunto, essa turma precisa da nossa voz por eles? Bom, isso me intriga, tá? E revela o quão contraditório a gente é no setor. Às vezes a gente deixa escapar aquela visão escrota de que as comunidades não têm condições ou não têm capacidade de gerir recursos por conta própria, e assim elas precisam de intermediários e do nosso apoio para fazer isso acontecer lá na ponta e blá, 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 blá. E essa arrogância, ainda que de forma meio envergonhada, ela segue aí no setor, tá? Já por outro lado, às vezes a gente se depara também com uma visão do coitadismo, né? Na qual a gente esvazia a potência local que há, e há muito nas comunidades, nesse lugar de, entre aspas, vítimas, de coitadinhos, estão sendo massacrados e, portanto, precisam do nosso apoio. Bom, e no fim do dia, em ambas situações, é tudo sobre nós, né? E não sobre eles, sobre as comunidades, não é mesmo? Olha como isso é perverso. Nós precisamos que a nossa burocracia seja preenchida, seja atendida, e assim nós transferimos esse pacotão para as comunidades, para as suas organizações lá da ponta. E no fundo, sabemos que esse pacotão burocrático não serve para nada. É uma baita de uma perda de tempo. Mas a culpa é da comunidade que não consegue preencher os nossos sistemas. Que coisa, né? É nós que precisamos dos contatos, do saber, da presença que as comunidades têm dos territórios. E a gente trata as comunidades como coitadinhas, né? Para assim dar destaque a nós, a nossa boa vontade, ao nosso heroísmo de fachada, tão transformador e tão revolucionário, não é mesmo? É ridículo, né? Por isso a minha proposta número 8. Paremos de falar pelos outros. Paremos de ser porta-vozes de comunidades. Elas já falam por si, já faz muito tempo. E, aliás, elas falam com muito mais propriedade, falam muito melhor que nós. E se engana quem pensa que elas precisam da gente para abrir espaço, para que elas tenham escuta. Errado, elas não precisam. Elas próprias estão conquistando esses espaços de visibilidade, de voz, de presença, seja pondo o pé na porta aí do setor, seja comendo pelas beiradas, seja pela sua competência e legitimidade. Enfim, por vários caminhos e múltiplas estratégias que só escancaram o quanto as nossas estratégias são falhas e limitadas. Bom, e para não perder a ideia aqui, essa ideia da gente ter chaveirinhos que supostamente representam essas comunidades nos eventos, nos comitês, nos espaços do setor. Olha, isso está ficando cada vez mais ridículo e revela o quanto essa lógica não tem lastro e que há poucas pessoas ainda que se prestam a fazer esse papel de chaveirinho da elite do setor. Que bom que isso está acabando. Que as próprias comunidades se coloquem nesses espaços a partir dos seus próprios porta-vozes, sem a nossa intermediação. Simples assim. Então, amigo ouvinte, quando alguma organização do setor estiver desenhando algum evento, algum comitê, algum espaço de participação, ao invés de convidar aquele chaveirinho parça, aquela que está sempre aí no setor, que tal abrir diálogo franco, honesto, com diversos movimentos e organizações, coletivos,
e deixar que eles próprios, estabeleçam suas narrativas, suas mensagens e seus representantes, seus interlocutores, seus porta-vozes. Eu sei, é bem óbvio, né? Mas infelizmente o óbvio precisa ser dito em pleno 2025. Bom, paro por aqui, amigo ouvinte. É puxado construir roteiro, organizar as ideias, preparar mais um episódio e entregá-lo aqui para você. Parece fácil, né? Mas não é não, tá? Dá trabalho. E sim, há muitas outras propostas possíveis que eu poderia compartilhar aqui, mas eu me contento, nesse momento, com essas 8 que eu sistematizei aqui, que elas possam repercutir, fazer sentido e que você possa vir dialogar comigo, com outros colegas aí, sobre elas, tá bom? Bom, e antes da gente passar a régua em mais um episódio, eu te convido a seguir a gente aí no Spotify, deixe seu comentário lá e dá aquela moral pra gente, passando lá no Apoia-se. Sim, você pode se tornar também uma pessoa apoiadora e juntar-se às pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. É bem simples e acessível. Dá essa moral pra gente, faz muita diferença. Bom, aproveito também para agradecer ao Prozas pela parceria. Tem divulgado na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa, fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas do setor. Valeu demais. Valeu demais as pessoas iluminadas que apoiam, mantêm esse trabalho de pé. Vocês são foda. Muito, muito obrigado. Então é isso. Espero que tenha gostado. Se cuide. Um abraço e até a próxima.